Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de sua terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabem o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E se nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Examinaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum saiu por sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muito com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na sua morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida. Temos a proposta de trabalharmos o tema, a eterna comunhão com Cristo e as suas implicações. A comunhão vicária de Cristo. O texto é conhecido, o texto já foi pregado muitas vezes, e esse texto nos fala de uma comunhão de Deus para com o homem, através de Jesus Cristo, indo para o Calvário. Essa profecia se cumpriu nos dias de Jesus. E muitas vezes pregamos, anunciamos esta comunhão, mas não entendemos ou não compreendemos o alcance dela. Porque se nós estivéssemos nos dias de Jesus, talvez nós seríamos uns daqueles que estaríamos crucificando Cristo. Porque muitos não ouviram esta pregação, não aceitaram, não reconheceram Jesus como sendo o único suficiente Salvador, o Filho de Deus. Por isso que os principais sacerdotes, os anciões, os clérigos, a alta cúpula da sinagoga mandou crucificar Jesus. Mandou soltar Barrabás e crucificar a Cristo. Muitas vezes queremos ter a comunhão com Deus, mas os nossos pecados nos afastam de Deus. E temos pecado e somos costumaz.
Se precisamos e temos que ter comunhão com Deus, temos que ter uma livre vida sem pecado. E por isso que Jesus padeceu por essas enfermidades. Por isso que Jesus foi para o Gólgota. Por isso que Jesus, mesmo no Getsêmani, ora a Deus e pede para passar o cálice, que ele não quer sofrer a ira, porque ele sabia o que iria acontecer com ele. Por isso que eu e você hoje podemos cantar, louvar, estar neste templo cultuando a Deus. Porque Jesus levou sobre ele as nossas chagas, as nossas enfermidades. Por isso que temos comunhão com Deus. Essa comunhão, ela é eterna porque ela foi celebrada, ela foi feita uma aliança antes da fundação do mundo. Já estava decretada a morte do nosso Deus antes da fundação do mundo. Muitas vezes algumas pessoas pensam que Deus tem o plano A, o plano B, o plano C. O plano já está estabelecido e foi cumprido nos dias de Jesus. E o que eu e você temos feito com essa pregação, com esse evangelho? É uma pergunta que o profeta faz. Quem creu em nossa pregação? Você ainda continua crendo nessa pregação? Você ainda continua crendo na volta de Cristo? Ou você ainda acha que isso é balela? Nós estamos passando num momento que volta e meia há um agravamento dessa enfermidade, as pessoas entram em desespero, entram em angústia, entram em aflição, e até falando propriamente do tema, a comunhão é deixada de lado. Deixamos de nos reunir, deixamos de estar até com os nossos familiares, com medo da morte. Mas a morte eterna, é essa que nós devemos temê-la. Que muitas vezes queremos ter comunhão com Deus e não temos comunhão com os nossos irmãos. O próprio pai e o próprio filho tinham uma relação íntima. E o próprio filho intercede em todo o seu ministério a Deus, fazendo a ele a menção do que ele ia fazer, daquilo que estava proposto a fazer, diante dos milagres que eram propostos. E muitas vezes nós estamos pregando algo que nós não cremos. Quem creu na nossa pregação? Baseado nisso, nós temos algumas implicações deste texto. Do verso 1 do capítulo 53 ao 3 diz assim: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz em terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-no em nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um em que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quando Jesus está ao caminho do Gólgota, ele já foi ali flagelado, já foi açoitado, já foi cravado sobre ele a coroa de espinhos. Ele está despido das suas vestes comuns. Ele agora está caminhando, talvez por um calor escaldante daquela região, carregando o peso da cruz, não só da madeira, mas o peso dos nossos pecados. E aquelas pessoas que doravante talvez estavam ali usufruindo dos milagres de Jesus, estavam talvez ali nas bodas de Caná, estavam lá na multiplicação dos pães, estavam ali no sermão do monte, estavam vendo os milagres de Jesus, agora zombam do Filho de Deus. E não tem coragem de olhar para o Deus. O Deus encarnado em forma de homem, agora sofre as nossas dores, sofre as nossas enfermidades, não só físicas, como homem, 100% e 100% Deus, mas a ira do próprio Deus. Qualquer homem talvez poderia sofrer aquele flagelo e suportar parte daquela ignomia, mas o Filho de Deus era cuspido na sua cara. Ele foi zombado pela própria criatura. Ele foi inquirido por homens.
sendo o próprio Deus. Mas como ovelha muda, ele vai para o matadouro. Ele não fala nada, ele não chama sobre si a sua autoridade de Deus, ele cumpre o seu ministério, para que eu e você tenhamos uma comunhão eterna com este Deus. Porque os versículos logo à frente vai falar que nós éramos desgarrados, nós somos gentios, andamos nos nossos pecados, e como foi lido na liturgia, se o Senhor não nos buscasse lá no meio deste pasto de pecado, no meio das trevas, que seria de nós? Você poderia cantar ao Senhor? Talvez você vai dizer que em algum tempo você foi convertido, a palavra do Senhor chegou ao seu lar, chegou à sua família, e você pode cultuar a esse Deus. Mas muitas vezes as pessoas não creem nesse evangelho, negam esta pregação, negam o Cristo crucificado. Alguns creem só em Deus e não creem em Jesus. Outros até aceitam Jesus como um filósofo, como uma boa pessoa, como uma pessoa que tem uma boa oratória, uma boa homilética. Ele se dá bem com todas as pessoas, com a ação social, com a benevolência, com o milagre, mas não creem em Jesus como seu Salvador. Não creem que Ele é o Filho de Deus. Por isso rejeitam o seu sacrifício, rejeitam o seu senhorio. Mas para você ter essa eterna comunhão com Cristo, é necessário que você creia nessa pregação, é necessário que você ouça essa voz. Se você descorrer os 66 capítulos de Isaías, a maioria está dividida entre uma sentença e uma bênção que Deus vai trazer o renovo para Israel, porque Israel estava caminhando a passos largos pelo pecado, e o próprio profeta Isaías fala que ele habitava num povo de impuros lábios. Não é diferente dos nossos dias. Estamos andando pela rua e as pessoas estão blasfemando contra Deus, e pecam com o seu corpo, com a sua mente, com as suas ações, e alguns dizem ser até cristãos. Por isso é necessário que pregamos este evangelho, não de um Cristo ultrajado, de um Cristo humilhado, mas agora de um Cristo que ressuscitou, que venceu a morte, e agora Ele não é mais humilhado, Ele será exaltado, Ele será glorificado, e será bendito sobre todas as nações. Porque quando Deus, o Cristo, foi crucificado, para muitos acabou. Os próprios apóstolos foram se esconder, agora seremos os próximos, eles vão nos matar. Mas eles oraram, e Deus apareceu com a sua graça misericordiosa, e concedeu o poder do Espírito Santo, para nos fazer testemunha. E eles foram, e nós também podemos ser. Muitas vezes temos a morte, o medo do vírus, ou de uma enfermidade, de um câncer, de um AVC, de um acidente, mas nós temos que ter medo, é da ira de Deus, porque o próprio Cristo suplicou ao Senhor Deus: passa de mim esse cálice. Eu os convido a iniciar no capítulo 1 de Isaías, do verso 8 a 10, Isaías capítulo 1, verso 2 diz assim: ouvi os céus e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo.
Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas. Umas e outras são espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades consumidas pelo fogo. E a vossa lavoura com estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada com a subversão de estranhos. Ó filha de Sião, deixada como jossa na vinha, como palhoça no penial, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já não teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. O capítulo 6, o verso 8 e 10, o próprio profeta diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele: vai e dize ao povo: ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede e não percebeis. Tornai insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, para que não venham a ele ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração e se convertam e sejam salvos. O próprio Deus diz para Isaías: você vai pregar. E por 50 anos ele pregou contra Israel, e Israel não se arrependeu dos seus erros. Quantos anos nós temos às vezes ouvido a palavra de Deus e não mudamos nas nossas atitudes? Quantas vezes convidamos amigos, familiares para ouvir a palavra de Deus e eles continuam costumados nos seus erros? Se o Senhor não abrir os ouvidos, as pessoas não ouvirão a palavra do Senhor. Se o Senhor não converter os seus corações e os fazerem regenerados pelo Espírito Santo, eles não ouvirão essa pregação. Por isso que é necessário que continuamos pregando esta mensagem. É necessário que continuamos anunciando, porque se eu e você desejamos ter comunhão uns com os outros, é necessário que esse evangelho seja anunciado, porque muitos estão perecendo, muitos estão morrendo sem Cristo. Suplicamos por uma enfermidade que há um possível tratamento, uma possível cura, mas é a perdição eterna. Será que temos esse ardor de clamar por esses que estão aflitos? Por isso é necessário que continuamos a pregar este evangelho. O próprio Jesus, quando ele está lá no capítulo 2 de Lucas, é ainda criança, ele está ali, como se diz, perdido pela sua mãe. Ele responde à sua mãe dizendo: estou fazendo a vontade do meu Pai. Será que as nossas crianças já sabem o futuro que está prometido a elas? Será que as nossas crianças sabem que elas poderão morrer por Cristo? Será que os nossos filhos estão preparados para a volta de Cristo, para os dias terríveis? Será que eles suportarão as vãs doutrinas? Será que eles suportarão a perseguição que virão sobre eles? O próprio Cristo sabia da sua morte e saberia que ele passaria, porque foi o próprio Jesus que disse para o profeta Isaías o que aconteceria com ele. Por isso que esta comunhão, ela é eterna, ela implica em nós anunciar este evangelho, e também implica em nós usufruir desta comunhão, porque foi Jesus que sofreu a cruz, foi Jesus Cristo que sofreu a morte, não foi eu e você. Por isso não precisamos mais pagar promessas, não precisamos mais fazer sacrifícios, porque nos capítulos anteriores, o próprio Deus diz que está farto, está rejeitando o sacrifício que era feito no templo. Quando o profeta Eli está ali tutelando Samuel, os seus filhos estão pecando dentro do templo, comendo, se engordando,
se fartando das gorduras do sacrifício, porque o povo já fazia isso de forma costumaz. Muitas vezes no nosso período de oração silenciosa, achamos 1 minuto, um tempo tão longo para confessar os nossos pecados. Será que você sabe quantos pecados você cometeu nesse dia? Quantos pecados que você já cometeu na sua vida? Todos esses estavam sendo colocados sobre Cristo. As 39 chibatadas dadas em Cristo, eram as 39 que era dada para mim e para você. Os cravos da cruz deveriam ser para mim e para você. Agora, ainda mais que isso, a ira de Deus. Quando Deus chama alguns dos nossos proeminentes da Bíblia, Ele pergunta: vem conversar comigo, venha trocar uma ideia comigo, faça um arrazoado, mostre para mim se você tem algo que pode se apresentar para mim. Será que eu tenho algo de bom para apresentar para o meu Deus? E mesmo assim, se eu tiver uma vida diligente, correta em todos os princípios, Paulo diz que isso é trapo de imundícia. Está sujo, está contaminado, está com o pecado, está fedorento, está sujo, está contaminado. Então só Cristo Jesus pôde fazer para que eu e você hoje pudéssemos usufruir desta comunhão. Em qualquer festa que nós vamos com a nossa melhor veste, com o nosso melhor penteado, tomamos aquele delicioso banho, e adentramos a um evento, e chegamos lá e encontramos as pessoas também com a mesma apresentação. Mas se adentrar aquele local um mendigo, adentrar uma pessoa marginalizada, ela será vista de forma depreciativa. É assim que nós comparecemos diante de Deus. Estamos sujos, estamos contaminados, estamos fedorentos dos nossos pecados. Não há nada que agrada a Deus. Por isso que o Isaías diz no verso 14: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas nossas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, e fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Foi Ele oprimido e humilhado, mas da sua boca não se abriu nenhum som. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado da linhagem de que dela cogitou. Porquanto ele foi cortado das terras dos viventes, por causa das transgressões do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas foi rico este esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Para termos comunhão com Cristo, é necessário que tenhamos o perdão dele. É necessário que tenhamos este privilégio, porque tudo aquilo que era mal, que era desagradável ao Senhor, Ele levou sobre si. Para o Velho Testamento, havia um ritual de purificação para se adentrar ao Santo dos Santos. Era necessário um lavar, uma vestimenta especial, havia todo um ritual que tipificava uma purificação para poder se adentrar ao templo. Uma mulher nos seus dias não poderia chegar ao templo. Se eu tocasse algo imundo, eu não poderia ir ao templo. Se eu tocasse algo que estava morto, eu não poderia ir ao templo. Se eu trocasse alguém leproso, eu não poderia adentrar ao templo. É dessa forma que muitas vezes chegamos à presença do Senhor. Pecadores, cheios de pecados,
Por isso que é necessário que confessamos ao Senhor, porque a única forma que temos livre acesso a Jesus e a Deus é através dele mesmo, porque senão seríamos consumidos, seríamos devorados, seríamos pulverizados na presença de um santo Deus. O sumo sacerdote tinha o privilégio de uma vez no ano chegar aos Santos dos Santos. Hoje você pode orar a qualquer momento, em qualquer tempo, porque o perdão foi concedido a você. Você foi libertado dessas enfermidades, deste castigo que foi colocado em Jesus. Essa comunhão ela deve ser usufruída não com pesar, não com tristeza, mas com alegria, que agora você está curado, você está purificado, você não há mais em ti culpa. Justificado, pois, mediante a fé, tende paz com Deus, não por você mesmo, que somos falhos, somos pecadores. Então é necessário que reconhecemos isso, para poder usufruir desta comunhão eterna, que o próprio Deus tinha com o seu Pai. Jesus Cristo, Ele foi e cumpriu o seu ministério, para que eu e você tenhamos comunhão. Muitas vezes olhamos para algumas passagens da Bíblia e não a compreendemos, não a entendemos. É necessário que olhamos para os pecados que foram concebidos pelo povo de Israel. O próprio povo, quando sai do Egito, recebendo a graça de estar livre de um jugo de 400 anos, eles pedem para voltar para o cativo. Não queremos um Deus que nos guiar. Queremos ser escravo do Egito. Não queremos obedecer a Moisés. Queremos ser escravos. É assim que fazemos, como negamos este sacrifício, quando negamos este perdão, como negamos esta mensagem. Por isso é necessário que venhamos a usufruir, porque esse sacrifício foi penoso, foi dolorido, porque no verso 10 diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu creio que todo pai aqui, pelo menos da minha idade para cima, já corrigiu seu filho, e isso não é agradável. Dói nosso coração como pai corrigir os nossos filhos, mas Deus agradou matar Jesus, moê-lo, apertá-lo, fustigá-lo, encravar sobre ele os cravos da cruz, os espinhos da coroa, para que eu e você tenhamos comunhão com ele. Eu não gostaria de ver meus irmãos sofrendo, mas o próprio Cristo foi necessário fazer isso, para que eu e você venhamos ter uma comunhão com Ele. Porque quando Jesus está na cruz, Ele diz: Senhor, eu entrego o meu espírito. Senhor, a minha obra eu cumpri. Aquilo que foi proposto no seu coração eu fiz. Agora aceita o meu espírito. Jesus Cristo fez isso com agrado, porque Ele agradou fazer o que Jesus já havia proposto no seu coração. Quando Jesus está sendo batizado, Deus fala: eis meu filho amado, em quem me comprazo. Eu terei prazer na sua obra, no seu ministério, na sua pregação, no seu evangelho. Nós não criamos os nossos filhos para a morte, mas Deus foi criado Jesus para a cruz. Se Jesus não fosse para a cruz, nós continuaríamos desgarrados, continuaríamos perdidos, continuaríamos cegos espiritualmente, como muitos estão aqui afora fazendo isso, muitos estão aqui a este lado fazendo isso, porque eles estão presos ao pecado, eles estão cegos espiritualmente, eles continuam enfermos, eles continuam morrendo a cada dia, se o Senhor Deus não tiver misericórdia deles. Pode ser um bom pai, um bom marido, um bom empregado,
mas eles serão condenados por negar Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso é necessário que pregamos esta comunhão de Deus com o Filho, do Filho com o Pai e de Deus para conosco. Por essa comunhão prevaleceu nos dias de Isaías, se cumpriu nos Atos dos Apóstolos, veio até os nossos dias de hoje. Esse evangelho tem que ser pregado e anunciado, porque muitos continuam surdos, muitos estão com seus olhos fechados para essa verdade, e mesmo diante desse quadro de pandemia, estão caminhando a passos largos para a perdição. Não temem mais a morte, pelo contrário, eles traquinam o mal, eles desejam fazer o que é mal perante o Senhor. Por isso é necessário que continuamos anunciando este evangelho. O primeiro argumento implica que devemos anunciar esta mensagem para que todos tenham comunhão com Deus. A segunda implicação nos ensina a usufruir deste perdão. A terceira implicação desse texto diz que no verso 11 e 12 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, e o seu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles os levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos da sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma da morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Esse Cristo agora, ele não está mais humilhado, ele não foi mais rejeitado, agora ele é adorado por todas as nações. As nações que ouviam falar de Jesus é aquelas que estão ali em Israel. Agora esse evangelho é anunciado para todas as nações. Todos podem ouvir a esta voz, a este evangelho. Nós temos a passagem do grande apóstolo Filipe, que já pregando em Samaria, o eunuco está lendo esta passagem, Isaías 53, lá em Atos capítulo 8. Ele está falando dele ou falando de outra pessoa? E já naquele dia o evangelho já chegou à Etiópia, já chegou à região da África. Nos dias dos apóstolos já chega à Europa, já chega à Ásia e chegou até os nossos dias de hoje. E hoje todos podem louvar e bendizer ao nome do Senhor. Mas existem muitas nações que ainda não ouviram deste evangelho e ainda estão adorando a outros deuses. Não ouviram este evangelho de salvação, ainda não foram justificados pelos seus pecados, não conhecem a este Deus, nunca ouviram falar desse Jesus. Aqui na nossa Bahia, no nosso Nordeste, nos ribeirinhos, no interior de Goiás, no interior do Mato Grosso e até nas nossas cidades, ainda há pessoas que não conhecem esse Jesus, porque ainda eles não foram justificados, eles ainda não foram perdoados seus pecados, eles ainda não reconheceram a Jesus como seu Salvador, porque eu e você ainda não temos comunhão com essas pessoas. Queremos ter comunhão com Cristo, mas não queremos ter comunhão com essas pessoas. Será que não falta algo em nós? Como ouvirão se não há quem pregue? Será que teremos que formar todos nós em missionários, para ir para outras regiões, para ir para outros lugares? Sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. Esse evangelho deve ser anunciado. Temos que pregar este evangelho, porque esse Deus há de trazer juízo. Se Ele cobrou em Jesus Cristo todos os pecados nossos, imagina o que será daqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador. Alguns pensam que é só o diabo que vai pagar o preço.
Mas, meu querido irmão, eu te alerto e te informo que todos aqueles que negarem a Jesus sofrerão uma ira eterna. Se eu tenho o privilégio da comunhão eterna, aqueles que não aceitam Jesus sofrerão eternamente. É isso que temos que alertar para os nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares. Algumas pessoas que passaram por essa enfermidade desejaram respirar, desejaram ter mais um fôlego de vida, desejaram sair do leito do hospital, mas lá do inferno não terão oportunidade. É necessário que anunciamos esta pregação. É necessário que todos venham ter esta comunhão. Eu os convido a estar meditando em alguns versos que estarei lendo para os irmãos. Isaías capítulo 55, verso 1 diz assim: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esta comunhão é gratuita, ela não precisa ser paga, ela não precisa ser mercadejada, porque Jesus pagou o preço da nossa redenção. Por isso que o nome é redenção, é uma renda, houve um pagamento de sangue, não de um novilho, mas do próprio Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Você não precisa mais pagar para receber a salvação. E por que às vezes impedimos as pessoas de ouvir a palavra do nosso Deus? O verso 6 do capítulo 55 diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-os no Senhor e Ele se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É necessário que você anuncie esta mensagem, para que as pessoas possam reconhecer e recorrer a Deus o perdão. Eu os convido no capítulo 58, do versos 1, diz assim: Clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. É necessário que você confesse, implica, grite para aquelas pessoas que estão ao seu redor, que elas estão em pecado, que é o que elas estão fazendo vai os levar à ira do Senhor. Eu costumo lá no meu trabalho fazer algumas inquirições com os meus colegas, e alguns dizem assim: Miquel, você está doido, todo mundo faz isso, já foi o tempo que todo mundo era assim. Miqueias, deixe de ser bobo, todo mundo faz, todo mundo é assim. Nós temos que repreender isso, meus irmãos, porque muitas dessas pessoas às vezes assentam em templos, seguem alguma religião, mas estão com seus ouvidos já cauterizados, já não estão mais sensíveis à voz de Deus, por isso continuam pecando contra o nosso Deus. Isaías 59, verso 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem um surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não ouça. Se nós não arrepender dos nossos pecados, essa comunhão não pode ser usufruída, ela não pode ser celebrada. Temos aqui a nossa Santa Ceia, que fazemos todo segundo domingo, e o nosso pastor instrui como devemos participar dessa Santa Ceia, e na sua fala, na sua prédica, ele diz que aquele que comete pecado se torna réu do corpo. Uma vez que nós desejamos ter comunhão com Deus, é necessário que não tenhamos mais pecado, para poder usufruir dessa comunhão. Agora você é justificado, você é purificado, você não tem mais que viver do pecado. Você tem que viver agora com alegria, com singeleza de coração,
com prazer em servir ao Senhor, não mais como peso, não como algo que enfadonho, mas que você venha fazer isso com alegria, porque todo o seu sofrimento, tudo aquilo foi colocado em Jesus. Eu não desejaria passar por isso, e mesmo assim, nós não seríamos capazes de eu perdoar vocês, nem de morrer pelos meus filhos, pela minha esposa, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi vicário. Não há mais nada que nós possamos fazer para mediar a nossa salvação, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito, e agradou o Senhor moê-lo, enfermá-lo, colocar sobre ele as nossas enfermidades. Por isso que na passagem que Jesus está no Getsêmani, ele pede ao Pai: Senhor, passa de mim esse cálice, passa de mim essa ira, passa de mim este sofrimento, tire de mim a cruz, mas faça a tua vontade. E foi assim que se cumpriu esses dias. A profecia de Isaías se cumpriu lá no início da nossa era, como fazemos, era cristã, a C e DC. E hoje, 2021 anos aproximadamente, você ainda crê nessa pregação? Você pode dizer que você usufrui da comunhão com Cristo? Que você tem o privilégio de participar da Santa Ceia aqui no templo e também no céu com o nosso Senhor? Que você tem o privilégio de cultuar a Deus e bendizer a Ele porque você já foi justificado? Se você faz isso, é porque um dia alguém pregou esse evangelho para você, que algum dia alguém evangelizou a sua família, que algum dia alguém falou que existia um Deus, que existia em você pecado, e você era necessário arrepender. O que você tem feito com essa comunhão? Será que você vai guardar só para você, para sua família? Ou você deseja que outros se assentem à mesa do Senhor? Por isso eu os convido a gente fazer algumas pequenas aplicações. Como foi lido pelos textos aqui, o sacrifício foi perfeito, foi agradável a Deus. Mas para mim e para você, existem algumas implicações, que é necessário, primeiro, ouvir a voz de Deus. Senhor, fala meu coração. Senhor, toca na minha vida. Transforma, Senhor, de forma que eu possa estar sensível à voz do Senhor. Que meu coração não se torne endurecido a ponto de negar ao Senhor, de não mais ouvir a Tua voz. Às vezes, ler alguns capítulos da Bíblia se torna enfadonho, se torna pesaroso, se torna algo cansativo. E muitas vezes a gente já está insensível à voz de Deus. É necessário também que tenhamos a sensibilidade de anunciar este Evangelho, de pregar esta palavra a outros que ainda não o conhecem. E às vezes pode ser aquela pessoa que você às vezes até o rejeita, e ele é o que deve ser ouvido e anunciado este Evangelho. Para termos a comunhão com Deus é necessário que tenhamos um coração puro, um coração santificado, para que a palavra que saia dos meus lábios tenha guarida no coração daquele que ainda não ouve o Senhor. E isso já deve criar em mim uma raiz, uma segurança, uma vida que agradeça e louve a Deus pelos feitos dele na minha vida. Porque senão eu estaria como esses desgarrados, longe do arraial do Senhor, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida de pecado. Hoje, lendo um post no Face, uma pessoa vendo um sermão, ela falou bem assim, que até os 12 anos estava na igreja por obrigação,
dos 12 aos 18, curtindo a vida, dos 18 aos 22, vivendo o pecado, e agora ela não tem mais prazer de servir ao Senhor. E ela estava num posto evangélico, pedindo a Deus que trazesse a ela a alegria da salvação. Muitas vezes passamos 40 anos dentro da igreja e perdemos a sensibilidade da voz de Deus, de ouvir, e não temos mais comunhão com Ele. Então é necessário que tenhamos uma prática desta comunhão, não só aqui na Santa Ceia, não só no culto de louvor, mas todos os dias, porque o sacrifício foi agradável a Deus. E eu peço a você, meu querido irmão, que continue anunciando este Evangelho, continue pregando esta mensagem a outros, porque quando Jesus voltar, Ele não voltará mais para a cruz, Ele não voltará mais para sofrer, Ele voltará para reinar, Ele voltará para ser glorificado, mas só pelos que reconhecerem e ouvirem essa mensagem. E que você seja um desses, como eu desejo estar ouvindo esta mensagem, porque lá atrás eu ouvi e acreditei e criei nesta pregação. Que você creia nessa pregação, para que você tenha uma eterna comunhão com o nosso Deus. É o meu desejo para você, ouvinte, visitante, que você também reconheça Jesus como Salvador, para que você tenha uma comunhão perfeita com Ele e também eterna, não só aqui no templo, mas em todo lugar onde você estiver, porque o preço foi pago por Jesus. A nossa única ação agora é glorificar o nome de Deus, bendizê-lo. Por isso que eu o convido agora a ter um instante de oração.